aí, galera assustada? Senhora Morte vem convidar você a seguir com ela numa inóspita jornada. Hoje nós vamos apertar os cintos e seguir juntos rumo aos 9 círculos infernais. Existe um lugar de tormento eterno, um poço negro e profundo de pecados e sofrimentos, um mundo de desespero sem fim que chamam inferno e que dizem estar disposto em 9 círculos infernais. Mas para que isso possa ser melhor compreendido, é preciso, antes de mais nada, conhecer o escritor italiano Dante Alighieri, autor do livro A Divina Comédia, escrito no século XIV, mas provavelmente entre os anos 1304 e 1321. A obra é tida como um poema épico teológico, sendo dividida em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. O livro narra a história do personagem Dante, que em determinado momento de sua existência, extremamente desgostoso com o mundo e com a humanidade, recebe a oportunidade de visitar o inferno, o purgatório e o céu, para que assim pudesse refletir de forma profunda sobre como realmente se deve levar a vida e, após a viagem, passar suas conclusões adiante, justamente para que as pessoas pudessem refletir sobre como estavam vivendo, como tratavam o próximo, como utilizavam tão precioso tempo e como desejariam ser lembradas após sua morte. E é graças a ele que, hipoteticamente, podemos conhecer o inferno. Nessa trilogia, Dante mostra que nosso destino na vida após a morte será sempre determinado pelas ações tomadas em vida. O inferno de Dante começa na floresta escura do erro, um lugar que simboliza o pecado e a corrupção de sua própria alma. O espírito de Virgílio, o grande poeta, lhe ajuda a fugir do bosque escuro e encontrar o caminho para a salvação. Virgílio é para Dante uma espécie de mentor que representa toda a grandeza dos poetas clássicos. E Dante personifica o verdadeiro herói épico que destrói assassinos não com espadas, mas com palavras. E juntos descerão aos 9 círculos do inferno. O inferno de Dante é representado como um lugar claramente estruturado, onde em cada círculo se situa um tipo específico de pecador. Quanto mais profundo o círculo, piores são os pecados daqueles que o habitam e os castigos que sofrem. Com isso, o autor não cria apenas uma geografia física para o inferno, mas também uma geografia moral, onde os pecadores receberão a punição justa por seus erros. Os 5 primeiros círculos são conhecidos como o Alto Inferno, e os outros 4 são chamados de Inferno Inferior. Mas para que a viagem comece, é preciso atravessar os portões infernais, aonde existe um letreiro que diz: ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. E isso era bem perturbador, pois na Idade Média a esperança era algo fundamental, pois a vida era muito dura, brutal e curta demais. A violência política e religiosa imperava sobre tudo e sobre todos. Os surtos de doenças e pestes eram constantes e muitos suportavam os sofrimentos da vida cotidiana porque tinham esperança de viverem uma vida eterna, plena e feliz após a morte. Pois bem, quando os condenados chegam ao inferno, devem comparecer diante do juiz Minos, que ouvirá as confissões dos mortos, designando-os a um dos círculos ou subcírculos específicos, de acordo com a falta relatada, para receberem seus castigos. O primeiro círculo infernal, chamado de limbo, é representado por um castelo cercado por 7 muros. Nele vivem todas as almas daqueles que morreram sem o batismo e que partiram desse mundo sem conhecer a fé.
O único castigo que sofrem os que ali se encontram são a privação de não poderem contemplar Deus. No limbo, as almas são fadadas a vagar sem destino na mais completa escuridão, onde não é possível enxergar nada. Ao contrário dos outros círculos do inferno, no limbo as almas não gritam de dor. Aqui só podem ser ouvidos os seus suspiros. Segundo círculo, Vale dos Ventos. Esse círculo é dedicado àquelas pessoas que em vida cometeram luxúria e pecaram por amor. Nesse círculo, encontra-se em primeiro plano a sala do juiz do inferno, Minos, que é onde ele ouve as confissões dos mortos e os condena a um círculo no inferno, enrolando-se em sua cauda tantas vezes quantos círculos quer que o pecador desça. Logo depois está o Vale dos Ventos, onde padecem os luxuriosos que sofrem e blasfemam contra Deus, enquanto são atormentados e arrebatados por um furacão e turbilhões de vento que não param nunca, arrastando os espíritos com violência, atormentando-os, ferindo-os e enrolando-os. Assim como em vida, eles eram levados por suas paixões que os arrastavam como vento. Agora é o vento incessante que os arrasta no inferno. Terceiro círculo, Lago de Lama. Nesse círculo encontram-se os gulosos, atolados numa lama suja e espessa e constantemente atormentados por uma tempestade fortíssima de granizo, gelo, neve e torrões de água suja que caem sem parar. Segundo Dante, os gulosos jazem imersos no próprio vômito. Não bastasse todo esse tormento, eles ainda têm Cérbero, o cão de 3 cabeças, como torturador, que com apetite insaciável arranha, esfola, esmaga, dilacera e esquarteja o espírito dos gulosos, representando o apetite sem limites. Quarto círculo, Colinas de Rocha. Este círculo está repleto de montanhas, e aqui estão os que em vida foram gananciosos e avarentos. Suas riquezas materiais se transformaram em grandes blocos formados por barras e moedas de ouro, onde um grupo de espíritos rivais deve empurrar um contra o outro enquanto trocam injúrias, pois quando vivos brigavam para ver quem acumulava mais tesouros. E esse é um dos maiores castigos, terem que se suportar uns aos outros por toda a eternidade. E de acordo com Dante, é comum nesse círculo encontrar sacerdotes, cardeais e papas. Quinto círculo, Rio Estige e a cidade de Dide. Na entrada desse círculo existe uma cachoeira de água podre e sangue borbulhante e fervente. Essa água desce e forma um lago que se chama Estige, onde estão amontoados os acusados de ira, e que estão juntos, batendo-se e torturando-se numa raiva sem fim. No fundo do Estige encontram-se os rancorosos e orgulhosos que nunca demonstraram sua ira. Eles não podem subir à superfície e ficam na lama no fundo do rio, soltando as bolhas que se veem na superfície. É nesse rio que encontra-se o barqueiro dos mortos, que carrega em seu barco as almas para o outro lado do rio. Além do rio Estige, no quinto círculo, Dante encontra a cidade de Dide, que é cercada por fogo, fossos profundos e por gigantescas muralhas de ferro. Sobre as portas da cidade estão mais de 1000 anjos caídos. Essa muralha, na verdade, serve para separar as almas que cometeram pecados sem intenção e as que incorreram em pecados conscientemente. Sexto círculo, Cemitério de Fogo. É um cemitério que abriga vários grupos de hereges, entre eles aqueles que não acreditaram na existência de Deus e de Jesus Cristo como seu Filho. Eles estão confinados em túmulos abertos, de onde sai o fogo eterno, que na verdade representa um paralelo de Dante, a punição que a igreja dava aos hereges ao serem queimados em fogueiras. Em cada túmulo há mais de 1000 condenados.
No fim do sexto círculo, há um alto precipício circular, de onde vem um mau cheiro terrível. E atravessando esse precipício, que se pode chegar ao sétimo círculo. Sétimo círculo, Vale do Flegedonte. Esse círculo se divide por 3 vales, e é aonde sofrem aqueles que em vida foram violentos. Primeiro vale, Vale do Rio Flegedonte. O rio Flegedonte é um rio de sangue fervente. Na sua margem estão algumas ruínas e o Minotauro de Creta, que se encontra ali para açoitar as almas daqueles que praticaram violência contra o próximo. Segundo vale, Vale da Floresta dos Suicidas. Nesse vale estão aqueles que cometeram violência contra si mesmos e, como punição por terem se suicidado, são transformados em árvores sombrias e retorcidas. E é nessas árvores que encontram-se os ninhos de arpias que se alimentam das suas folhas, causando dor e sangramento nas árvores. Por todo lado, ouvem-se gritos lamentosos. Aqui também estão os esbanjadores que foram violentos contra os próprios bens e que são eternamente perseguidos por cadelas famintas que representam a pobreza e o desespero. Terceiro vale, Vale do Deserto Abominável. É aonde estão os que foram violentos contra Deus e foram condenados a jazer num deserto de areia quente, onde chovem chamas de fogo. Oitavo círculo, o Malebolge. É um lugar todo em pedra e da cor do ferro, assim como a muralha que o cerca. Aqui estão aqueles que em vida cometeram fraudes. Este círculo está dividido em 10 fossos ou bolgias, que estão ligados entre si por pontes. Primeiro fosso, onde estão os rufiões e sedutores constantemente açoitados por demônios. Segundo fosso, encontram-se os aduladores e lisonjeiros mergulhados em fezes e esterco. Terceiro fosso, para esse lugar vão os traficantes de artefatos sagrados, chamados de simoníacos, que estão enterrados de cabeça para baixo e suas pernas são queimadas por velas. Quarto fosso, nesse estão os adivinhos que têm a cabeça voltada para as costas, de forma que não conseguem olhar para frente. Quinto fosso, lá estão os corruptos, submergidos em um lago espesso de piche fervente. Sexto fosso, é para onde vão os hipócritas, que estão vestidos com roupas de chumbo brilhante. Sétimo fosso, onde encontram-se os ladrões, que têm seus corpos roubados constantemente por serpentes monstruosas que os atravessam e os desintegram, roubando seus traços humanos. Oitavo fosso, encerra-se a alma daqueles que foram maus conselheiros e estão envoltos por chamas, oceanos de lavas e uma tempestade de raios contínua. Nono fosso, achamos os semeadores de discórdia que são continuamente esfaqueados pela espada de um demônio. Décimo fosso, é aonde estão os pecadores que cometeram qualquer tipo de falsificação, jazem cobertos por lepra. Nono círculo, Lago Cocyte, é o maior e mais terrível, e para lá vão todos aqueles que cometem o mais terrível dos pecados, a traição. Se trata de um poço rodeado por gigantes, e onde está situado um lago congelado chamado de Lago Cocyte, ou Lago das Lamentações, que fica no centro da terra e é formado pelas lágrimas dos condenados e pelos rios do inferno que nele desaguam seu sangue. No Cocyte estão imersos traidores representados por Judas e Lúcifer, o traidor de Deus que lá reside. Os traidores distribuem-se em 4 esferas diferentes, dependendo da gravidade da traição cometida. Esfera da Caína é onde estão os que praticam traição contra parentes e familiares. Esfera da Antenora,
Aqui são punidos os traidores de sua pátria ou partido político. Esfera da Ptolomeia é aonde padecem os traidores de seus amigos e hóspedes. Esfera da Judeca, aqui sofrem aqueles que em vida traíram seus mestres e reis. É isso aí, galera assustada. Se gostaram do passeio com Dante, dê um like e inscreva-se no canal. Senhora Morte agradece e promete não te visitar tão cedo.